Os dias de congresso, eles podem ser ilusórios, porque nós estamos aqui, os que ainda estão aqui, quem está acompanhando pela internet, nós ouvimos boas preleções, nós ouvimos pessoas que nós gostamos de ouvir, tiramos fotos, encontramos com eles, fazemos perguntas, pedimos para eles assinarem os nossos livros, ficamos em estruturas preparadas para isso. Um congresso desse preparado com muito tempo, materiais à disposição, livraria, descontos, mas chega uma hora que a gente tem que voltar para casa. A gente tem que voltar para nossas igrejas que exigem de nós o nosso compromisso. E nem todo mundo tem o seu pastor local que é o seu teólogo favorito. Nem todo mundo tem uma grande estrutura eclesiástica, nem todo mundo tem uma editora com grandes descontos na sua cidade, nem todo mundo tem essas mesmas estruturas à sua mão. E a pergunta que me coube é: isso é necessário? Realmente nós precisamos de tudo isso à nossa mão para termos esse compromisso na nossa igreja local? Será que nós não nos iludimos facilmente? Eu queria problematizar algumas coisas a partir de uma série de tweets. Então, se você quiser abrir seu tweet aí, brincadeira, né? Abriu a Bíblia várias vezes, bobagem, não faz isso. Mas uma série de tweets que o Tim Keller postou no dia 6 de abril, então é recente, depois se você quiser procurar, de 2022, agora, que passaram desapercebidos, dada a importância de um anúncio público que alguém como o Tim Keller fez. São 7 razões que ele publicamente postou na sua conta sobre as mudanças que não são recentes da Redeemer, de deixar de ser uma mega church, termos que ele mesmo usa, para realmente dividir-se hoje ela se reúne multi-site, né, em vários campos, para deixar de ser 3 igrejas e passar a ser 5 igrejas. Isso é um processo longo, que há muito tempo eles já estão se organizando para fazer, mas eles decididamente vão fazer. E o Tim Keller dá 7 razões para isso. Isso é muito interessante porque ele dá as razões das dimensões envolvidas ali. Que quando essas dimensões são desprezadas na vida da igreja local, que você vai retornar, ou quando elas são absolutizadas, quando elas se tornam assim, absolutas na nossa vida, geram empobrecimentos na nossa experiência local de igreja. Essa publicação do Tim Keller, ela, na minha opinião, ela foi uma quebra de paradigma no que ele estava fazendo, no que ele estava publicando. Está aqui o editor-chefe, então ele me corrige se eu estiver errado. E que me passou desapercebido, assim, não deu tempo de ser discutido ainda, e assim, a conta pessoal dele, o pessoal discutiu lá, tá, assim, não é um texto oficial. Mas eu gostaria de explorar com vocês aqui, porque ele mesmo demorou alguns anos para falar sobre isso. Ele tem algumas razões aqui. A primeira razão é quanto ao tamanho da igreja. Veja, eu vou ler o tweet para você. O primeiro está em 2 tweets. Ele fala o seguinte: um tópico sobre por que vamos multiplicar a Redeemer em 3, agora em 5 congregações, ao invés de dar à mega igreja um único sucessor. Primeiro, porque megas igrejas têm alguns déficits de design. Ele usa esses termos. Em geral, são lugares pobres de formação e cuidado pastoral, devido ao seu tamanho. Em nosso momento cultural atual, isso é um problema mortal, porque os cristãos estão sendo mais formados pelas mídias sociais do que pela comunidade cristã local. Precisamos de comunidades densas, e tamanho de nossas igrejas contribui para isso. A primeira razão diz respeito a tamanho. Veja, o que vem acontecendo na Redeemer há mais de 20 anos é o que um amigo meu discutindo sobre isso, a gente fez isso num grupo pequeno, que é o Guilherme de Carvalho, ele ilustrou que é dividir o bolo em cupcakes. Pega o bolo, divide em cupcakes. Pegou em 5, dividiu. Por quê? Porque o Keller ele assume que existe um déficit de design, ou seja, tem um déficit de
formação cristã, de discipulado, de ministério, de cuidar da formação das pessoas, de fazer as perguntas das pessoas que chegam, de discipulá-las, de ver como que elas têm uma compreensão sobre o que é necessário para você ser salvo e você trabalhar isso na vida dela, até cuidado pastoral, visita, aconselhamento, tamanho atrapalha, porque é cada vez mais pobre isso. E ele chama isso de um problema mortal. Isso não é algo simples. Quando as pessoas estão sendo formadas por mídia social, quando as pessoas estão procurando isso em caixinhas de perguntas, quando as pessoas estão procurando isso no Instagram, no YouTube, na rede social. Isso diz respeito a nós. E daí ele termina dizendo que nós precisamos de comunidades densas, de comunidades com robustez. E o tamanho das nossas igrejas contribui. Ele não diz que é fundamental, que não é possível igrejas grandes terem isso, mas ele diz que contribui. Não se trata de defender igrejas minúsculas. O reverendo Augusto Nicodemos escreveu um texto há muito tempo, em 2007, que depois está presente num livro dele, que a editora Mundo Cristão publicou, que chama 10 motivos por quais pastores conservadores costumam ter igrejas minúsculas. Ainda bem que foi o reverendo Augusto que escreveu sobre isso. E ele diz o seguinte: quando eu digo igrejas minúsculas, eu estou citando o reverendo Augusto, refiro-me não somente ao tamanho, mas à visão, ao envolvimento na evangelização e missões e a diferença que fazem. Não é tamanho somente. Tenho em mente as igrejas que se arrastam na rotina de seus trabalhos, ensaios, cultos há dezenas de anos, sempre do mesmo tamanho, diminuto, sem que gente nova chegue para fazer diferente. Fim de citação, e com certeza o Keller não pensa nisso quando ele diz que precisamos de comunidades densas. Então pense nisso quando vocês voltarem. Isso é um bom objetivo, depois de tudo que vocês ouvirem aqui, para contribuírem com a densidade da igreja de vocês. Mas ele não fala só isso, ele fala também do sucessor. Uma das razões da divisão, a gente pode fazer assim, ou da fragmentação, é o sucessor. Ele fala o seguinte: como as mega igrejas elas crescem sobre um fundador, elas geralmente não são sustentadas para serem dadas a um sucessor. Essa pessoa é sempre excessivamente e às vezes duramente comparada em todos os sentidos ao fundador, e é um perde-perde para eles e para o movimento. Então aqui ele levanta um grande problema das igrejas, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, que trata-se do que a gente chama de um personalismo das lideranças, que não está só no topo da liderança, não é só o pastor, isso pode estar em todos os níveis de liderança de um departamento, de um ministério, de qualquer coisa que a liderança ou que você lidere nos níveis de uma igreja, que é uma liderança centrada em alguém, que pensa que não existe ninguém tão bom quanto ele, que não possa ser substituído, que ninguém possa ser o seu sucessor ou a sua sucessora naquilo que ele faz, que ninguém pode substituí-lo, e ele não prepara ninguém para fazer o que ele faz, ou ele não se coloca para auxiliar ninguém que faz algo na igreja há muito tempo e que ele continua fazendo aquilo durante anos até ele não dar conta mais de fazer, ou quem sabe 2 ou 3 ou 4 pessoas consigam fazer o que ele faz durante anos. E isso gera esse ambiente que ele falou de comparação, que é um ambiente que todo mundo perde, é um ambiente que o sucessor perde, é um ambiente que a igreja perde. As pessoas saem machucadas, saem de lá e vão machucar outras pessoas depois, porque às vezes não são curadas o suficiente e vão machucar outras. Quando você voltar para a sua igreja, pense nisso, nas suas responsabilidades, de pensar em como você vai, às vezes, colocar uma pessoa para te suceder já, agora. Nossa, eu acabei de assumir um negócio, já pensa em quem vai te suceder. Às vezes, num acidente, numa possibilidade de você não estar lá, de Deus te colocar em outro lugar, ou quem você irá suceder. Coloque-se para ajudar alguém. Isso leva a um problema imediato, que é o plantador. Ele fala, a terceira razão, o quarto tweet, porque as mega igrejas tendem a crescer rapidamente sobre um fundador. Elas geralmente dependem muito dos dons e da personalidade desse fundador.
Então, quanto mais cedo essa dependência viciante for quebrada, melhor. Veja, aqui o problema do personalismo, evidentemente, é retomado. Aqui fala sobre, evidentemente, da personalidade dele. É importante trabalhar os termos, como o Jonas colocou, personalismo e personalidade. São coisas diferentes. Nem toda personalidade precisa transformar-se numa dependência viciante, como ele falou, para dar lugar numa liderança personalista. Mas é claro que numa igreja em que não se trabalha isso, pode-se dar rapidamente lugar a esse tipo de liderança centralizada. E isso não é o único modelo de plantação, mas o que a gente muitas vezes vê é uma igreja que foi plantada de maneira muito narcisista, onde o plantador desenha a igreja nos moldes em que ele queria, a igreja dos sonhos dele, é a igreja que ele acredita ser correta para a geração e para a leitura do momento em que ele viu, como ele acha que é correto, com um grupo base que ele escolhe e tudo vai bem. E veja, é assim que o Keller descreve aqui, tende a crescer rapidamente, então não deu nenhum problema, foi tudo indo muito bem, e de repente essa igreja depende da visão dele, da maneira como ele viu todas as coisas acontecerem. Isso pode gerar uma dependência viciante que ele vê precisa ser quebrada. Quanto mais rápido, melhor, ele diz. Quando isso... O problema que existe é que uma dependência viciante é que quando isso gera um problema, por exemplo, na família desse líder, com ele, com os outros líderes, uma doença, uma decepção, um pecado, um problema familiar, a igreja está vinculada de tal forma, ou ao conselho, quando o conselho inteiro é um amigo dele, está tudo de maneira vinculada tão visceral, patologicamente ao plantador. Pense nas outras duas dimensões, a do tamanho e a da comunidade. Ela não é densa o suficiente para se sustentar na ausência desse líder. Eu me lembro sempre da história do Abraham Kuyper, quando ele sai da Universidade de Leiden, chega na igreja, ele não é crente ainda, ele não é nascido de novo. A igreja é densa o suficiente para receber um pastor que não é nascido de novo, e ao invés de ela devolver, falar assim, mandem um pastor crente, fazendo um favor, porque esse aqui veio com um defeito. Ela é tão densa que ela ora por ele, dá boa literatura e espera ele ser alcançado por Cristo. E é o que acontece. É uma comunidade densa. Na sua simplicidade, é uma comunidade rural, do interior da Holanda, do século XIX. O que esperar de uma comunidade dessa? Ela tinha um evangelho. Ela era densa. Só que quando a gente não tem essas outras dimensões que eu mencionei, comunidade densa, um sucessor, aí a gente tem a dependência patológica, quanto mais rápida ser quebrada, melhor. Quarta razão que ele menciona é a transição. Porque muitas vezes o fundador passa a ver a igreja como sua posse pessoal, e a extensão de sua personalidade e autoimagem, e uma extensão da sua personalidade e autoimagem. Muitas vezes eles nunca querem sair, nem sabem como sair. Não sabem fazer a transição. E é bom sair mais cedo ou mais tarde, com uma disciplina espiritual. Transição. Aqui existe uma espécie de dimensão confusa das esferas, tratando a igreja como uma espécie de dimensão econômica. Muitas vezes a gente acha que confusão da dimensão da economia dentro da igreja é só teologia da prosperidade. Nem sempre. Quando a gente trata a igreja como nossa, como posse, é uma confusão de ordem econômica. É uma decorrência, inclusive, do modelo narcisista, porque foi uma iniciativa privada. Eu comecei, é o meu negócio, é minha. Foi um CPF que iniciou aquilo, é uma espécie de negócio de família, está ligado à minha autoimagem, e se a igreja vai bem é porque foi iniciativa própria. Está ligado a mim. E se ela vai bem, eu não quero sair dela nunca. Não sei nem como sair, porque é o que eu fiz a vida toda. Eu não sei fazer outra coisa. Eu acordo, durmo, penso nela o dia inteiro, é só o que eu sei fazer. Agora também, contrário senso verdadeiro, porque se vai mal,
E ela funda, a minha autoimagem também vai para o buraco. Só consigo sair quando ela vira, entre aspas, um problema. Aí um outro grupo entra em ação, uma aliança de igrejas, um presbitério, um concílio superior entra em cena. E aí esse indivíduo, essa dependência patológica entra em cena. Só que não é sobre ele. Quando nós voltarmos para as nossas igrejas, nós temos que lembrar que não é sobre nós. A igreja não é sobre nós, eu e você. Ela não é um projeto pessoal, narcisístico. A igreja não diz respeito a um negócio familiar, essa cultura da startup, do empreendedorismo, do negócio que eu iniciei, meu projeto para a minha geração. Transição, sustentabilidade dos processos diz respeito a uma comunidade, a história da redenção do povo de Deus, a minha pequena e fragmentada história que eu fui inserido pela graça de Deus, do povo que Ele tem formado ao longo da história. Não é sobre mim. Uma quinta razão, são só 7. A diversidade, ele menciona a diversidade. Isso é muito importante no contexto de Nova York, diz um pouco a respeito daquilo que é sobre a pluralidade que o Jonas falou. Por conseguinte, eu consegui entregar a Redeemer um grupo mais diversificado de líderes, em vez de um americano branco. A Redeemer agora será liderada por pastores e irmãos chineses, coreanos, britânicos, nagamaneses, libaneses. Todos, embora solidamente unidos na teologia reformada, trazem suas distintas e enriquecendo a perspectivas culturais e experiências e sabedoria. O contexto de Nova York ele é muito mais sensível às questões de multiculturalidade, de migração, e com isso trazem também questões muito mais inflamadas para as questões étnicas, políticas, tudo aquilo que nós mencionamos. E em cada clamor que as ruas levantam, nós precisamos também enxergar perguntas que precisam de respostas. O reverendo Ronaldo levantou essas perguntas aqui no primeiro dia. E como que elas podem ser respondidas sem precisarmos abrir concessões? Eu me lembro de uma forma que o Albert Wolters, no seu livro Criação Restaurada, quando ele introduziu dois conceitos importantes de estrutura e direção, e quando depois outros colegas dele, Paul Marshall, Sander Griffin e o Richard Moule, colocaram um terceiro conceito, estrutura, contexto e direção, para ampliar e enriquecer essa conversa de como nós podemos trabalhar exatamente isso aqui que o Tim Keller está falando sobre experiência cultural, contextual, aquilo que é estrutural, inegável, e aquilo que é direcional à realidade, as direções que isso pode assumir, direções que glorificam a Deus, direções que são contrárias a Deus. E como que é possível explorarmos isso, falarmos de estrutura, ordem criacional, aquilo que é normativo, aquilo que é próprio à realidade e que simplesmente nós não podemos negociar, aquilo que é contextual e que faz diferença a experiência de ser homem, mulher, em Goiás, em Pernambuco, em São Paulo, no leste europeu, faz total diferença, e que o contato dessas culturas ajuda, inclusive, a gente ver as nossas idolatrias, ajuda a gente enxergar aquilo que a gente não conseguiria se a gente estivesse imerso só na nossa cultura, sem o pecado, mas o contato das culturas, contextual, mas as direções onde o pecado afetou, produção cultural, filosofia cristã. Nós podemos falar sobre escritura e como nós podemos aprender a fazer isso com perspectivas, como Keller menciona aqui no final, culturais, experiência e com sabedoria, sem abrir mão da teologia reformada, trazendo e enriquecendo a nossa liderança. Quando nós saímos de um congresso assim e voltamos, a gente não chega lá com uma bagagem para criticar.
não, é tudo errado. Eu vi lá e está tudo errado, viu? O que vocês estão fazendo aí? Não. Enriquecimento. Sexto, compromisso. Ele fala, porque as congregações menores devem fazer um uso de uma porcentagem maior de dons e talentos dos leigos, a menos dependência da equipe e um número menor de espectadores, que apenas comparecem para observar e não participar. De fato, a gente vive numa espécie do que o Guy Debord chamou de uma sociedade do espetáculo, onde acumulam-se imagens e tudo tem a possibilidade de transformar-se num espetáculo, inclusive o culto, e que as pessoas vão para observar e não para cultuar, mas para assistir, e os membros deixam de comparecer e de comprometer-se. Numa igreja menor, novamente, os pontos são concomitantes, o compromisso tem a ver com tamanho. A possibilidade disso acontecer em lugares menores é muito menor, porque quanto menor, maiores as possibilidades de dons e talentos dos cristãos não oficiais, cristãos que não foram ordenados, participarem da construção daquilo que ele chamou de comunidades densas, em vez de caírem na espetacularização. Voltem pensando nisso, como vocês podem não assistir culto. Quem assiste o culto é quem não faz parte da igreja, é quem vê o culto acontecendo, quem está de fora da igreja. Quem pertence à igreja presta culto, faz parte do culto. E, por fim, a cidade, a própria cidade, a qual vocês vão ser devolvidos. As mega-igrejas tendem a atrair pessoas de grandes distâncias, que não estão geograficamente próximas o suficiente para participar da construção da comunidade, do discipulado e do ministério local, para a vizinhança da igreja. É mais difícil para elas serem focadas no outro, o outro da área local, as pessoas da área local. Cidades e regiões podem se beneficiar dos recursos únicos de uma mega-igreja, por exemplo, centros de aconselhamento que uma mega-igreja pode ter, seminários, mas, em geral, a área, uma região, e os cristãos se beneficiarão muito mais de 10 igrejas com 400 membros espalhados por toda a cidade, em vez de uma igreja de 4.000 no meio dela. Atrair gente de toda uma cidade é uma conquista, é uma igreja de toda a cidade vem até aquela igreja. Ela deixa de ser uma igreja de bairro, a gente até usa, não sei aqui, mas lá em Goiânia isso é pejorativo, igreja de bairro, igreja do bairro. Mas isso tem seus problemas. Por quê? A gente não constrói comunidade com aquela área onde a igreja está. É onde ela está plantada. As cidades, e principalmente os cristãos, precisam de todo aquele ecossistema que eu comecei falando para vocês. Seminários para formar os obreiros. Editoras para trabalhar com a produção de livros, materiais, recursos. Nós não podemos ser ingênuos quanto a isso. Escolas para educar, formar os filhos. A gente precisa de todo tipo de recursos, podcasts, rádios, canais, internet. Agora, a gente precisa de igrejas também, de tamanhos em locais distintos. A gente precisa de todo um ecossistema. Entretanto, existem coisas que igrejas conseguem fazer, mas que somente alianças de igrejas conseguem dar. Um seminário, centros de aconselhamento, que é muito mais comum nos Estados Unidos do que aqui. A gente, geralmente, é um pastor que nos aconselha, um grupo de pastores que nos aconselham, mas alianças de igrejas podem fazer isso melhor. Hospitais, escolas, universidades e assim por diante. Agora, uma cidade, pelo bem da cidade, ela é muito mais beneficiada. Uma teoria das instituições sociais, uma teoria cristã das instituições sociais, ela é muito mais beneficiada com esse ecossistema inteiro formado, quando a gente ajuda a construir essas comunidades mais densas. Esse é um olhar para quem quer ajudar a construir esse pastoreio mais denso, esse cuidado uns pelos outros, que vai além das caixinhas de pergunta, vai além das influências em redes sociais, e que a gente pode fazer muito bem quando a gente retornar para as nossas casas. Deus te abençoe.